Voltei! Começamos a live agora valendo. A doutora Ellen estava terminando alguma questão e a gente está falando agora sobre antirracismo, sobre direito da mulher, sobre o direito da mulher negra na sociedade, todas essas questões envolvendo a negritude. A gente está no mês da mulher negra, encerrando amanhã o mês de julho, e a doutora Ellen entrou agora. Vamos chamá-la. Doutora Ellen está agora pintando aqui na live. Agora vai valendo, hein, gente? Olá, Oi, Ellen, tudo boa bom? noite, tudo bem? Tudo certo. E Tudo deu, eu não certo. estava conseguindo, você não estava conseguindo ver a live, né? Eu fui te chamar no WhatsApp. Isso, eu tinha acabado de terminar um atendimento, aí abri logo correndo no Instagram, ver se eu te achava, e não tava achando de jeito nenhum. Eu falei, gente, não é Aham, possível. Quando eu vi sua aham. mensagem, eu falei, não, pelo Ih, amor gente, de espera Deus. aí, deixa eu só, espera aí que minha neném tá chorando aqui. Cadê o pai dela? Rapidinho. Oi, Vem Lilian, cá. boa noite. É Vamos ficar aqui Camila. com a mamãe. Eu vou ter que fazer a live com a minha baby hoje, porque ela tá chorando. Oh, meu Deus, que princesa! Ela tá, tadinha, tá chorando aqui. Não, porque o pai deve estar fazendo alguma coisa ali. Mas assim, o que eu tava falando, Ellen? A gente tá no mês da mulher negra encerrando amanhã, né? E são muitas questões envolvendo a questão do antirracismo. A gente está desde o final de maio com a questão do George Floyd, um debate muito grande, muito acirrado com relação à questão do antirracismo. E eu achei muito importante eu não deixar passar esse mês da mulher negra sem falar sobre isso. E você, como uma mulher negra ativa nessa questão, tem todo um trabalho envolvendo a questão do acolhimento racial, né? Eu vou só te fazer uma introdução sobre você. A Ellen Moraes Serra, ela é palestrante, é escritora, é professora universitária, é psicóloga, né? É autora de livros como Auto Amor, Um Caminho para a Autoestima e Regulação Emocional Feminina, o mais recente, né? Tem também a psicologia e a essência da negritude e especialização em terapia cognitivo-comportamental. Então, Ellen, como é que é esse seu trabalho focado nesse acolhimento racial? Por que você viu essa necessidade? Então, na realidade, né, desde o ano retrasado, eu comecei a perceber, na verdade já tinha uma demanda de uma população negra me procurando para fazer o atendimento, e sempre com a mesma queixa, de vir de outro terapeuta que não soube como acolher a demanda ou que invalidou as demandas dessas pessoas. E isso começou a um nível, por exemplo, numa clínica na Zona Sul do Rio de Janeiro. E hoje eu atendo próximo da minha casa, aqui na Zona Norte. E cresceu absurdamente essa demanda. E aí depois eu comecei a fazer parte de alguns projetos, como o Projeto Avança Negra, que a idealizadora é a Marcele Oliver, e onde eu sou voluntária, né? Sempre que eu posso, eu tô indo para dar palestras e tudo mais. Mas principal, e também tem a Lívia Marques, que é psicóloga maravilhosa também, que já atuava nessa frente antirracista, da psicologia antirracista. E aprendi muito com ela, começamos a dar workshops juntos, voltados para o trabalho do acolhimento da mulher negra, mas eu percebi essa necessidade de acolher não só a mulher negra, apesar do meu público ser majoritariamente feminino, eu percebo que essa demanda é muito grande. A questão do ser preto no nosso país tem impactos psicológicos muito severos. E como eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental e também foco terapia do esquema, eu comecei a perceber que a maioria das pessoas pretas, independente do sexo, tem crenças e esquemas muito parecidos. Então, da vulnerabilidade, do menos-valia, do não pertencimento, do não merecimento. E eu comecei a ver o quanto isso era sério e o quanto isso precisava de intervenção. E foi aí que eu falei, tá, eu posso continuar trabalhando com todo o público, como eu sempre trabalhei, mas eu preciso ter um foco especial, um olhar especial para essa população que precisa sim ser validada. Inclusive, a Lívia acabou de entrar aqui. Amiga, acabei de falar de você aqui. Oi, A Lívia psicóloga Marques é Lívia autora dos Marques. livros.
Ela é Tudo bom, autora Lívia? da Essência da Negritude junto comigo. Nós escrevemos juntas esse Bacana. livro e ela tem um trabalho incrível, inclusive da psicologia antirracista desde a infância. Então, do empoderamento da criança negra, para que a gente já tente começar a sanar esses problemas desde a infância, para que a gente não precise chegar a tantos adultos adoecidos como nós temos atualmente, né? Mas um trabalho excepcional e necessário que a gente, eu acho que antes de a gente talvez ter esse debate antirracista, não se via essa necessidade, né? Olha como é necessário a gente falar das nossas questões, né? E aí, eu vou começar a live, já apresentamos essa inicialmente, a gente vai falar mais sobre a questão da live, que é uma coisa que mexe muito com as pessoas. Eu senti muita. Até no engajamento do post, né? As pessoas ficavam meio assim, de curtir, porque assim, eu não sou racista, será que eu sou? Agora, por que que as pessoas têm tanto medo de falar sobre antirracismo? Por que que incomoda tanto o antirracismo? Por que que incomoda as pessoas? Então, já começa porque, assim, a gente sempre fala, né? A Lívia fala muito isso, eu falo muito isso, e todo mundo que trabalha com alguma frente, né, antirracista, já fala isso. A gente, no racismo, a gente não tem meio termo. Ou você é racista ou você é antirracista. Quando você silencia, você está corroborando com o racismo, infelizmente. Mas as pessoas têm medo de se manifestar. As pessoas, elas têm o receio de falar alguma coisa e bater de frente, às vezes, até mesmo com um possível radicalismo. Porque tem aquela coisa toda do lugar de fala, tem a questão toda de, peraí, não vai entrar num campo que você não domina. Então, as pessoas têm medo de colocar assim, vamos supor, como você falou, né? De curtir o post. Eu vou lá e curto esse post. E se a Lívia entender que eu sou, que o antirracismo me incomoda. Então é melhor eu nem me manifestar. Vou passar Sim. direto por esse post, vou fingir que não vi, que assim não corre risco de eu ser mal interpretado. Porque a Aham. gente entende que para ser antirracista a gente precisa contribuir com atitudes efetivamente antirracistas. Mas nem todo mundo sabe como agir. E muita gente, Uhum. obviamente, tem preguiça de procurar, porque o que não me atinge, para que eu vou Uhum. procurar? Né? Se eu não vivo Exatamente. na pele, para que eu vou procurar saber como enfrentar o racismo? Uhum. Infelizmente, a gente tem muito disso ainda. Sim, e é uma coisa que até para a gente, como pessoa, como mulher negra, eu fico. A gente não queria precisar falar disso, a verdade é essa, porque é ruim falar de racismo, porque a gente se coloca. Para você falar de racismo, você tem que assumir que você é vítima de uma sociedade com racismo estrutural. Então, somos mulheres negras, somos vítimas. Então, assim, qual a diferença, a linha tênue entre você assumir-se como vítima e o vitimismo, que é outra coisa, porque as pessoas gostam muito de falar às vezes que, mas assim, você fica nesse esquema, que é um discurso muito vitimista, vai à frente, luta, mas a questão não é essa. Eu vou continuar lutando como mulher, como profissional, mas qual a diferença entre eu me colocar como uma pessoa vítima e como ser vitimista? Tem uma diferença, né? Sim, sim, é claro que tem. A única questão é que, assim, hoje, para essas pessoas, não existe diferença. Quando você verbaliza que você visualiza o racismo, ou que você enfrenta o racismo, ou que você já foi vítima de racismo, automaticamente você é colocada nesse posto de vitimista. Porque as pessoas acham o seguinte: mas hoje a gente tem jornalista preto, mas hoje a gente tem psicóloga preta, mas hoje a gente tem advogado preto, médico preto. Beleza, mas aí é aquela velha história, gente, olha a estatística. Nós somos Uhum, estatística, nós somos cota em qualquer lugar que nós estamos, com exceção da favela. Na favela, nós uhum, somos maioria. Em qualquer isso. outro posto, especialmente os postos de destaque na sociedade, nós somos cota. Então, quando a gente abre a boca para falar sobre isso, as pessoas nos rotulam de vitimistas. Mas o vitimista de fato, e aí eu não vou nem falar num cunho racial, mas num cunho geral, é aquela pessoa que só se lamenta e que não faz nada para mudar. Agora, quando a gente vem aqui para colocar a cara a tapa, para se expor numa live, para falar de racismo,
Isso aqui não é ser vitimista. Isso aqui é ser realista e enfrentar e assumir que a gente vivenciou, infelizmente, não só uma ou duas ou 10 vezes alguma situação de racismo. E isso é muito difícil para quem nunca viveu aceitar. Exatamente. E eu vou ter que abrir um parênteses para falar sobre uma questão que me levou a trazer esse debate, porque eu também estava muito quieta. Essa questão do George Floyd me fez aflorar uma necessidade de falar. Justamente eu tinha aquele pensamento, já expus até isso aqui no Instagram, aquele pensamento do Morgan Freeman, que a gente não precisa falar para acabar, mas não, a gente precisa falar para que um dia venha acabar. E aí a minha irmã passou por uma situação de racismo, assim, anos assim de marasmo, tipo aquele vulcão que eclodiu, que estava quieto, mas assim acontece uma situação. E justamente nesse momento, uma mulher destratou ela numa farmácia em Niterói, uma área nobre de Niterói. Ela estava lá e a mulher, não sei por que, julgou ela como inferior, começou a destratá-la, chamou ela de analfabeta porque achou que ela estava furando fila. E aí a questão é que isso me fez pensar como. Aí depois, conversando com a minha irmã, eu comecei a relembrar de coisas que a gente viveu na nossa infância. E a gente lembrou de coisas que a gente vivia, de xingamentos que você deve ter, infelizmente, vivido também. Nega de morro, macaca, coisas que a gente nem quer nem falar. Mas assim, eu falei, gente, como a gente calava isso, né? Porque a gente não queria expor para não me colocar para baixo, mas a gente precisa dizer que isso acontece para que as pessoas entendam que existe de fato, né? E não só isso, né? A gente naturalizava. Ainda tem essa questão, porque o nosso objetivo de vida era sobreviver. O nosso objetivo de vida era conseguir sobreviver numa sociedade como essa. Então, quanto mais você se encaixasse ou quanto mais você baixasse a cabeça e fingisse que aquilo ali não estava acontecendo, melhor. Porque para Exatamente. enfrentar você tinha que ter alguma base. E a maioria de nós veio de uma base de classe média baixa, né? Então, como que você chegaria para confrontar alguém que tem um estudo elevadíssimo? Como que você chegaria, por exemplo, no caso, né, do que a sua irmã viveu, infelizmente? Vamos supor que às vezes a gente é pego desprevenido e a gente realmente não consegue reagir. A gente até tem as bases, tem o conhecimento para reagir, mas às vezes a gente Exatamente. não consegue até pela surpresa, né? Exatamente isso. Mas pode acontecer, como já aconteceu e como acontece muito, de alguém vir a te ofender, se alguém que tem um nível de instrução muito elevado e que você não tenha sido preparado para reagir a esse tipo de ofensa, esse tipo de agressão. E aí o que você faz? É aquela coisa do finge demência, né? Finge que não é comigo. Faço cara de Exatamente. paisagem, aquilo dói, aquilo fere, aquilo me faz sofrer, aquilo me faz chorar sozinha, mas eu não vou admitir. Às vezes a pessoa nunca nem vai tocar no assunto, nunca nem vai contar para ninguém que viveu uma situação dessa. Tamanha vergonha e tamanha falta de enfrentamento, porque eu quero fugir. Eu não quero acreditar que isso aconteceu comigo. Sendo que hoje as Exatamente. coisas estão explícitas, então não dá mais pra gente fingir que não acontece. Hoje a gente precisa realmente enfrentar, não tem jeito. Exatamente. Eu estava hoje vendo no jornal, tem um livro que está o best-seller nos Estados Unidos, que traduzindo ao pé da letra, fala da autora Robin DiAngelo, Fragilidade Branca, por que é tão difícil para as pessoas brancas falarem sobre o racismo. E aqui vai ser lançado com outro título, que o título vai ser Não Basta Ser Racista, Sejamos Antirracistas. É o debate que a gente vem tendo muito agora, né? E como é que acontece isso? Assim, é uma ferida aberta, né? Falar de racismo. Por que é tão difícil para as pessoas brancas lidarem com o racismo e falarem sobre isso? Assim, às vezes acharem que é uma afronta. A gente queria só conversar, mas na verdade acham que a gente está talvez acusando elas de uma atitude ruim, quando na verdade a gente está querendo mostrar que a estrutura está toda errada, né? Exatamente. É porque, assim, claro que quando a gente vai falar de racismo, a gente fala assim, o branco, o colonizador. E com isso, muitos, é aquela velha história, eu posso não ter culpa direta, mas quando você fala da minha raça, eu me sinto atingido. Então, as pessoas brancas, às vezes, têm muita dificuldade de pegar e falar do racismo ou de posturas antirracistas, porque elas precisam assumir primeiro que veio dali o problema.
E primeiro que ele Uhum. existe, já é muito difícil para o branco conceber isso. Cara, racismo existe, racismo tá aí. O racismo é posto em prática diariamente. Isso já é algo muito difícil. E ele entender que ali a origem dele trouxe esse papel e que ele teria, né? Claro que ninguém é obrigado a nada, mas que ele teria a Uhum. obrigação de falar disso, de aprender sobre isso e de enfrentar essa situação junto com a gente, é melhor tirar o corpo fora. Então é Uhum. muito difícil para o branco aceitar o racismo e lidar com o racismo, porque quem tenta, às vezes, vem nessa posição do tipo, mas eu tenho amigos pretos, mas eu tenho Exatamente. familiar preto, mas eu tenho filho preto. Mas não adianta você ter tudo isso se você não sabe o que é racismo. Se você não parou para ouvir alguém relatar o que é sofrer o racismo na pele. E se você não está buscando informações para entender como lutar contra o racismo. Então, realmente, é muito difícil para o branco entender, lidar e enfrentar o racismo. Mas isso não quer dizer que eles não possam. É uma questão Uhum. de entender sua parcela de responsabilidade histórica e também entender que pode fazer parte de uma transformação. E de trabalhar na questão de você dar oportunidades, ter outro olhar, né? São várias formas que você pode, das quais você pode agir para ser um antirracista. Depois a gente pode falar sobre isso. Eu queria falar um pouquinho sobre o seu livro, que eu achei muito interessante, né? Você me foi apresentada pelo Wellington Andrade, nosso querido amigo, e eu depois comecei a ler sobre a sua carreira, sobre os seus trabalhos. E esse livro eu achei muito interessante que você estava falando no início da live. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre a psicologia e a essência da negritude, uma visão do ser negro no Brasil. Esse livro trata dessa questão da necessidade do olhar da psique, né? Por que a gente falava tão pouco sobre isso, de como o racismo afeta essa psique do negro? Bom, primeiro de tudo, deixa eu até ver se eu tô com ele aqui para mostrar para vocês, sem eu derrubar todos os livros aqui do meu acervo, sabe? Porque psicólogo tem esse problema, a gente tem 1 milhão de É, livros. E isso que eu não tô nem no consultório, eu tô aqui na mesa do escritório, não, e mas aí, escritório barra área, abafo, né? Mas aqui, é esse livro aqui, meu e da Lívia, legal. Uhum. né? É Show. um livro que ele está sendo comercializado, né? Ele pode ser comprado tanto comigo, quanto com a Lívia, quanto com a própria editora, ou em livrarias, nos sites atualmente, né? Livraria da Travessa, na Amazon, Livraria da Sinopses. E por que da ideia do livro? Né? Primeiro, assim, nós já trabalhamos com essa editora em alguns projetos de coautoria, inclusive o Alto Amor também, eu lancei por essa editora. E a Lívia e eu já temos trabalhos até mesmo, alguns em conjunto, outros independentes, né? E nós Uhum. tivemos essa oportunidade, através da editora, de lançar um livro. E quando essa oportunidade surgiu, nós conversamos e falamos, cara, a hora é essa. Porque nem sempre é possível a gente ter abertura para abrir essa temática. E aí nós percebemos, né? A Lívia já trabalhava com isso, nessa altura eu também já estava trabalhando com isso. E aí nós percebemos o seguinte, cara, a hora é agora. Agora é o momento da gente pegar e falar aqui da importância do psicólogo em geral, porque esse livro aqui, apesar dele falar da essência da negritude, ele é um livro para profissionais de qualquer etnia. Ele é um livro Uhum. para que o psicólogo não reproduza o erro de invalidar uma situação racista, como tantos já fizeram. E não é à toa que hoje a população preta procura psicólogos pretos. Porque eles sabem que a probabilidade deles chegarem, por exemplo, no meu consultório, no consultório da Lívia, e falarem algo nesse sentido, né? Poxa, eu estou aqui, eu estou sofrendo porque eu sofri racismo. E a gente falar assim, ah, que isso pode ser coisa da sua cabeça? É quase zero. Agora, você falar isso no consultório de um psicólogo branco que não tenha o mínimo de noção racial, que não tenha o mínimo de noção dos impactos do racismo, a chance é bem maior. E, Uhum. infelizmente, aconteceu, assim, pelo menos assim, os que já chegaram para mim, os pacientes que já chegaram para mim, já foram muitos casos. Isso sem contar os que já chegaram para ali e para tantos outros psicólogos pretos por aí. A gente faz parte de Uhum. grupos, né, em Facebook, em redes sociais, e eu já vi psicólogos se manifestando contra
o ensino da psicologia preta, contra essa questão Gente, racial dentro da psicologia. Porque qual é a mas é por bandeira? quê? Porque a bandeira é que eles acham que é vitimismo, é isso? A bandeira é somos todos iguais. A Ah, bandeira é entendi. essa, sabe? Para que a gente vai falar de psicologia preta? Psicologia é psicologia. Sendo que, gente, a nossa ciência, ela é uma ciência europeia. Ela é uma ciência embranquecida. Até pouquíssimo tempo, nós quase não tínhamos autores negros. Hoje nós Uhum. estamos construindo isso. Você entra na internet, numa plataforma, né, científica, e vai buscar psicologia preta, é difícil você achar, principalmente com origem no Brasil. Você até acha estudos sobre psicologia africana, mas Uhum. psicologia preta ocidental, difícil. Exatamente. Olha que coisa, né? Eu não, assim, eu vim, como assim, até eu como jornalista, como mulher negra, agora que eu estou começando a abrir meu leque e perceber coisas, isso daí, essa falta de acolhimento psicológico para a pessoa que sofre racismo, isso é um vácuo que tem, entendeu? E agora que a gente está podendo falar em 2020, que a gente está começando a debater isso aqui, né? Como é que pode, né? E aí o Exato. livro Pode falar? e aí o livro você fala sobre as questões que envolvem as questões psicológicas que desencadeiam a pessoa que sofre racismo. Sim. A gente faz um apanhado histórico bem breve, né? Até porque o que a gente tem de registro histórico é muito comum na literatura, até isso é complicado, né? Tem aquela coisa, até teve, a Lívia sempre fala nas palestras dela da história que a história não conta, né? Que é o Samba da Mangueira. Foi o Samba da Mangueira, se não me engano, acho que do ano passado. Uhum, E então, assim, o que a gente sabe da história do negro no Brasil é aquilo que os livros de história contam muito uhum, mal e porcamente, e uma história que foi contada por brancos. Não foi uma uhum, história que veio um escravo e veio contar do sofrimento que os escravos sim, vivenciavam. Não, foi uma pessoa branca que pegou um historiador, veio e contou: olha, os negros viviam isso acontecia, e etc, etc. Com o tempo, graças a Deus, isso foi se transformando. uhum, Mas nós percebemos o quê? Além dessa demanda, né, pelo menos para mim, o despertar foi aí. Quando as pessoas começaram a me procurar com essa demanda. Olha, eu estou procurando você porque você é preta e porque eu sei que você vai entender o que eu tenho para dizer. Primeira coisa, meu primeiro alerta foi esse. E depois, a percepção de que quase todos os pacientes, independente de classe social, tinham os mesmos traumas, os mesmos esquemas, que é o que a gente chama de esquema inicial desadaptativo dentro da terapia do esquema, as mesmas distorções cognitivas, que é o que a gente trabalha dentro da terapia cognitivo-comportamental, e tudo proveniente do racismo, da estrutura do racismo. Porque seja o negro que hoje tem um cargo de chefia dentro de uma empresa, ou o negro que pega, sei lá, um exemplo, é feirante, as estruturas raciais não se modificam tanto. No máximo que vai acontecer é que em determinados locais a sensação de não pertencimento vai ser maior, porque um preto com poder aquisitivo maior vai frequentar lugares que com certeza vão ter muito mais pessoas brancas do que um preto com poder aquisitivo menor, que vai frequentar locais ali onde provavelmente ele vai encontrar muito mais dos seus semelhantes. uhum, Mas as estruturas, os danos, o sofrimento eram os mesmos, tinham as mesmas bases e todas provenientes do racismo. Então a gente faz esse apanhado, né, histórico, a gente conta um pouquinho das situações, né, que os negros foram vivenciando no decorrer dos anos, desde a suposta, né, liberdade até a nossa atualidade, e a gente também coloca ali como que isso se manifesta na infância, na adolescência e na vida adulta. E assim, eu tenho muito orgulho desse livro, não só porque agora outros profissionais estão tendo acesso a ele, estão utilizando na sua prática clínica, mas porque, por exemplo, eu, enquanto professora universitária, eu tive a oportunidade de, na faculdade que eu dou aula, usar esse livro como literatura para uma das disciplinas. Então, isso foi olha, assim, uma vitória muito grande, porque a gente primeiro estudar relações étnico-raciais dentro da universidade,
coisa que na minha época de faculdade não tive. Sim. Segundo, ter essa questão de colocar um livro que foi escrito por mim, por uma pessoa tão querida, que é a Lívia, colocar ele ali dentro da faculdade, poder falar dele para os meus alunos e poder, eu estou vendo aqui que entrou um aluno meu aqui, o querido Luiz, e que ele me emocionou numa das nossas últimas aulas nesse semestre, porque ele falou que teve um dia num ponto de ônibus que ele percebeu uma fala de uma pessoa e ele se deu ao trabalho de virar para a pessoa e falar: olha, para você talvez isso não tenha tanta importância, mas eu também não me atentava para isso, mas depois que eu tive aula sobre o assunto, isso aqui é uma reprodução de racismo. Olha, é Você já se dá isso. conta, mas isso é uma reprodução racista. E quando ele me contou isso, nossa, eu faltei chorar, né? De fazer a durona, a durona ali. Mas eu faltei chorar, porque eu falei, cara, tá tendo efeito, Tá tendo né? efeito. Você está mudando a sociedade, você está mudando, fazendo uma mudança numa geração, né? Uma forma de pensar, isso é muito importante. E o que você estava falando, eu ia começar a falar agora, que eu acho que entra no que você está falando, inclusive a Djamila Ribeiro, que agora é referência nessa questão, no Pequeno Manual Antirracista, ela fala que é impossível você não ser racista tendo sido criado numa sociedade racista. E aí entra toda essa questão do racismo ser estrutural, não é uma coisa pontual, né? Que as pessoas às vezes acham que o racismo é algo que você chega e vira para a pessoa e xingou a pessoa. Isso é o racismo. Mas não, a gente está falando de uma estrutura, que essa estrutura é que faz com que o negro feirante e o negro diretor sejam afetados da mesma forma por esse racismo estrutural. O que é isso, sim? O que é esse racismo estrutural, né? Então, é até importante a gente falar isso, né? Eu, inclusive, estou com o livro da Djamila aqui também, né? Estou com os dois, o que é lugar de fala, e estou também com o Pequeno Manual de Racista. E é muito importante a gente falar disso, porque nós, negros, também reproduzimos atitudes racistas. É muito difícil assumir isso, mas nós também fazemos isso. Claro que a partir do momento que você começa no processo de tomada de consciência, a gente começa a modificar isso. Mas a gente cresceu numa sociedade racista. E quando a gente cresce numa sociedade racista, a gente adota, por exemplo, jargões que têm um cunho racista, mas que às vezes a gente não sabe disso. Então, assim, jamais, eu não quero que ninguém fique denegrindo a minha imagem. Eu sabia que isso era um termo racista por tempo, sabe? Denegrindo, né? Tornar Denegrindo. negro. O denegrir vem do negro. Então, o denegrir tem o cunho negativo. Sim. Você é a ovelha negra da família. A nuvem de chuva, a nuvem que traz um tempo ruim, é a nuvem negra. Né? O criado Sim. mudo, que é aquele móvel que vou comprar um criado mudo tão bonitinho, né? Para colocar ali meus livros. O que era o criado mudo? Era o escravo negro que ficava ali de pé sem falar nada. Daí Gente. que vem criado mudo. Então, assim, Sim, realmente, várias. várias. Nossa, se a gente for falar dos termos de racistas aqui, a gente vai ficar até Vai ser uma amanhã. live só para isso, porque é A muita gente vai coisa errada, né? muita. E é social, né? Porque a Sim, gente sim. cresceu aprendendo a falar essas coisas e se alguém um dia não nos chamasse atenção para isso, a gente não queria questionar. A gente ia continuar reproduzindo as mesmas falas. Porque até então, para mim, era o quê? Nuvem negra de chuva. Porque realmente, se você reparar, a nuvem não é negra, ela é cinzenta. Sim, sim. E tudo é trazido para denegrir essa questão do negro. E eu queria agora iniciar, como a gente está nessa questão do mês da mulher negra, eu vou trazer um pouco o debate para a figura da mulher negra, tendo como gancho já essas coisas que a gente está falando aqui, da estigmatização da figura da mulher preta, né? É sempre tratada como algo folclórico. A gente tem a mulata, o termo mulata, que até o Manu está falando aqui. A mulher negra ela é tida como aquela mulher que tem que ter samba do pé, mas ela não tem muita cultura, ela tem um bundão. Então você é sempre tratada como uma coisa, a coisificação da mulher preta, né? E como é que a gente faz para combater esse estigma que a gente, mesmo tendo a nossa formação, mesmo a gente estando em locais que as pessoas sabem do nosso conhecimento, a gente sofre isso. Como a gente luta contra essa estigmatização?
A nossa luta, na verdade, ela começa justamente pela informação, né? Quando a gente começa a informar as pessoas que não é assim que as coisas devem ser, é o início da nossa luta. Claro que nem todo mundo está aberto para mudança, né? Vai ter o pessoal que vai chegar e vai falar, ai, que palhaçada, eu tô querendo te elogiar. Ai, é porque você realmente é uma negra linda, uma preta linda. Eu não sou só linda. O que você não pode dizer? Nossa, você é linda. Obrigada, eu vou amar o elogio. Você Exatamente. falar que você é linda. Agora, por que eu tenho que ser uma preta linda? Por que o preto é sempre um adjetivo? Você não fala Exatamente. assim, aquela mulher branca linda. Não, é aquela mulher linda. Exatamente. Sabe? Então, assim, esse estigma, né, como você falou, da hipersexualização. Nós somos muito hipersexualizadas, porque nós temos muitas curvas. Mas isso não é nem só da mulher negra, isso é da mulher brasileira. A maioria, até porque nós somos muito miscigenados, então a maioria das mulheres, a maioria da população, tem alguma origem negra na família. Tem alguém Uhum. negro na família. Então tem essa questão da gente ser muito sexualizado, mas espera aí, por que você vai olhar só para o meu corpo? Aí eu até brinco, né? Tem uma personagem, apesar de não ser negra, ela é asiática, que é do Grey's Anatomy, e fala que a melodia é a elogia no cérebro. Eu sou inteligente pra caramba, estudei pra caramba, me esforço pra caramba para poder conquistar o meu espaço. E aí você vem aqui para poder falar para mim, sei lá, do tamanho da minha bunda, ou da minha coxa que é grossa, ou que eu sambo muito, Exatamente. É, sabe? é um desmerecimento, né? E eu acho que rola muito uma questão com a figura do negro por causa de toda essa depreciação histórica de considerar esse desprezo mesmo pela qualificação mental, às vezes, da pessoa negra, né? Você tem que provar muito mais que você é capaz do que uma pessoa branca, né? Isso é uma dificuldade dessa questão do racismo estrutural que acaba afetando a gente, né? Muito. E além de ter que provar, né? Porque você realmente tem que ser duas vezes melhor para você chegar a um pé de, não digo nem de equidade, que seria o ideal, né? Mas ao nível, vamos colocar assim, da pessoa branca, ainda tem a questão de você ter que provar que você está ali e você merece estar ali. Porque desmerecem por conta de cotas, desmerecem. Que eu até assim, teve uma paciente que comentou comigo, né? Nós estávamos fazendo a sessão, e ela falou que uma pessoa da empresa, lá tem um núcleo de diversidade, isso é uma coisa bacana que está acontecendo dentro das startups, eu acho isso incrível, mas que uma pessoa pegou e falou que não era a favor de cota, porque cota acabava fazendo com que nivelasse as coisas por baixo. E aí ela, enquanto mulher negra, ela virou para mim e falou: quando ele falou isso, eu vi que fazia sentido. Aí eu falei: não, peraí. Vamos, pausa, né? Tempo. Ela falou assim: tempo. Vamos parar para refletir. Por que que está nivelando por baixo? A cota é uma forma de reparação histórica, porque geralmente quem está com pouco acesso à educação, quem não tem dinheiro para pagar o melhor cursinho preparatório, infelizmente a grande maioria é a população preta. Aí a cota Sim, existe para que o preto tenha a mesma chance de entrar, por exemplo, ou numa universidade ou num concurso público, tanto quanto um branco. Essa é a sim, reparação histórica. A partir do momento que você está dentro, acabou a cota. Você só entrou por exatamente, ela. Mas você entrou na exatamente, faculdade, a prova é a mesma para quem é branco, para quem entrou por cota, para quem não entrou por cota. A exatamente, monografia, o peso é a mesma de quem entrou por cota e quem não entrou por cota. Então, por que nivela por baixo? Se nivelasse por baixo, sim. seria se o cara que entrou por cota fosse ter um ensino diferente do cara que entrou sem cota. Aí seria nivelar por baixo, né? A necessidade da cota é porque justamente não há tempo hábil para reparar historicamente todo esse dano a uma população. Então, a cota serve para você dar um auxílio, para uma possibilidade de equidade, né? Porque não temos tempo hábil para corrigir esse erro histórico. Talvez daqui a, sei lá, 100 anos, eu não sei, eu espero que pelo menos meus filhos estejam vivos para ver isso, a educação vai realmente ser acessível de forma igualitária para todos. Mas enquanto isso não acontece, a gente precisa disso para poder dar oportunidade para as pessoas, né? Senão a gente vai continuar oprimindo um povo até o fim dos tempos, não vai ter.
oportunidade para ninguém. Os negros não vão ter oportunidade, porque quando acabou a escravidão, eles não tiveram oportunidade e as gerações vieram não tendo oportunidade até então, né? Tipo, é muito recente. Até vou abrir um parênteses aqui, né? Que é até para a gente colocar no nível de comparação. É uma coisa que a gente ouve muito. Nossa, vocês mulheres reclamam demais. Vocês hoje têm direitos iguais aos dos homens. Onde? Não é. Onde? Quer ver um exemplo? Assim, na hora que eu vi na tua cara estampado o nervosismo quando sua filha chorou. Eu já passei por isso tantas vezes. Eu tenho um filho de 5 anos que, inclusive, não sei nem se tá dando pra ouvir que ele tá tocando terror com a prima aqui no quarto do lado. É só a mãe, e a gente se sente, né? Que é a mãe, não tem jeito. A gente é mãe. Quando tem que faltar para o trabalho para poder ficar com a criança, quem falta é a gente. Exatamente. Quando alguém é cobrado pelo comportamento da criança, nunca é o pai e a mãe que é cobrado. Né? Tem uma série de coisas que, por mais que, mas hoje vocês trabalham. Beleza. Mas quem é que pode ser mandado embora quando volta de licença maternidade? Sim, é tudo, a carga é muito grande pra gente, né? Exatamente. E no caso E da população negra, é isso. Você pode até, não, mas agora não tinha necessidade. Já tiveram liberdade. O que mais que vocês querem? Agora lutem, agora busquem, né? Agora estudem mais. Mas caramba, como é que eu vou estudar mais se você tem acesso ao ensino classe A e eu tenho acesso ao ensino classe C? Como agora, por exemplo, que a gente está vendo nessa questão da pandemia. Ensino remoto. Todo mundo tem acesso à internet? Todo mundo tem um computador em casa? Não, é muito difícil essa colocar no mesmo patamar, é muito complicado. E você estava falando agora sobre essa questão da questão do gênero, né? Que a gente é muito mais cobrada. E aí, falando que na questão da mulher negra, além de já ser difícil para a mulher em si, branca, negra, seja qual for, a mulher negra tem uma sobrecarga maior porque ela ainda sofre o racismo. A gente tem ouvido muito falar sobre a questão da solidão da mulher negra. Você, como psicóloga, trabalha muito isso? O que seria essa solidão da mulher negra que vem sendo falada? Por que ela ocorre, né? Infelizmente, ela é real, né? E ocorre muito por conta do ser preterido. Como a gente entrou, né, ainda há pouco na questão da objetificação, dessa coisa da hipersexualização, muitas mulheres negras, elas são vistas assim, nossa, ela é ótima para me satisfazer, mas para ser minha companheira, para eu apresentar para minha família, para eu assumir perante a sociedade, nem tanto assim. Então, é uma situação realmente muito delicada, porque muita gente fica tentando dizer, né? Mas bobeira, que solidão da mulher negra, tanta gente aí querendo, né? Pegar uma preta. Gente, todo mundo quer pegar uma preta, agora eu quero ver quem é que leva para casa, sabe? E, infelizmente, eu já ouvi muito de pacientes uma coisa assim, por exemplo, nossa, eu ficava com ele toda semana. E aí ele terminou comigo para pegar e assumir uma mulher branca. Ou então, ele sempre dizia que não queria um relacionamento sério. E eu fui aceitando, achando que com o tempo ele iria mudar de ideia. Porque assim como eu gostava dele, ele iria passar a gostar de mim. Mas quando ele casou com uma mulher branca. Então, assim, essa solidão da mulher negra, além de outros contextos, é claro, que também tem a questão do mãe solo. A maioria das mães solo são mulheres negras. Né? Então tem uma série de fatores, mas principalmente essa questão afetiva. Além de que a mulher negra ela tem que ser sempre forte. Se ela não é sempre forte, ela não serve. Ela tem que ser ótima para o trabalho braçal. Ela tem que ser ótima no sexo. Ela tem que ser ótima para arrumar a casa, para ser a mãe do marido. Mas para ser mulher inteligente, intelectual, para correr atrás do dela e ainda ter que dar conta dos filhos, essa mulher me incomoda. Essa mulher é raivosa, essa mulher não é suficiente, essa mulher olha, não tô querendo, não tô gostando, olha, você se impõe demais, você é muito abusada. E aí começa esse estigma da mulher raivosa.
Então, realmente é muito delicado. Ser mulher na nossa sociedade é delicado. Ser mulher negra na nossa sociedade é delicado ao cubo, principalmente por essas questões. Porque assim, a gente já tem que Exatamente. enfrentar tudo que qualquer mulher enfrenta, em termos de preconceito de gênero, e tem que, por tabela, ainda entender que, enquanto mulher negra, a gente tem que dar conta de tudo com um sorriso no rosto, fingindo que está sempre tudo muito bem. Não é à toa que estamos adoecendo tanto. Exatamente. A maioria dos seus pacientes são mulheres? A maioria são mulheres. Tenho Você também percebe homens negros, que também, inclusive, têm queixas e esquemas muito parecidos, mas a maioria são mulheres. que passam por todas essas questões né, de passar por de ser colocada para baixo, vamos dizer assim, resumindo assim, né, na sociedade. E como é que você enxerga, falando agora também sobre essa questão da beleza, que é muito. Eu ouço muito falar que as pessoas falam, mas também a questão de você ficar com uma mulher negra é questão de opinião, é questão de gosto. Mas assim, por que que foi incutido para você como beleza, né? Como perfeição, como algo para ser apresentado, como você falou, para a sociedade? Por que que você acha que você não seria feliz com uma pessoa negra? Por que que te faz pensar isso? Aí entra toda a questão da representatividade, né? Que a gente vem sendo construída a imagem de beleza ao longo de décadas, de séculos, é a beleza europeia. E eu vi um post que você fez no seu Instagram, que eu estava querendo comprar livros assim para minha filha, daquele livro da Lupita. Muito importante essa questão da representatividade negra para as crianças. O que você acha dessa importância, dessa representatividade? E o que é beleza, né? Por que que a gente cria esse padrão de beleza, né? Sem ser o negro. Sim. Primeiro, assim, adorei a sua pergunta, assim, o que é beleza? Gente, beleza é aquilo que você enxerga como algo adequado, como algo agradável de visualizar, de apreciar. Isso é beleza. E a beleza, para mim, ela pode ser diferente da beleza para você. Sinceramente, todo mundo é bonito. Mas eu posso achar alguém feio e você achar essa pessoa maravilhosa. Agora, Uhum. quando dentro da nossa sociedade é reforçado que a pessoa com cabelo X é bonita e a pessoa com cabelo Y não é bonita, isso aí não é mais uma questão daquilo que eu aprecio, e sim daquilo que estão impondo que eu acredite que é bonito. Eu perco Uhum. o meu poder de observação e o meu poder de avaliação do todo. Porque Uhum. existem N questões que podem te colocar mais bonita ou menos bonita, como, por exemplo, num dia você pode colocar, se arrumar de um jeito que você fique extraordinária para todo mundo. Num outro dia, Uhum. você pode, você mesma, se achar um pouquinho, ah, não, hoje eu não tô legal, hoje eu tô feia, hoje eu tô me sentindo mal. Mas Uhum. você realmente mudou de um dia para o outro? Claro que não. Você não dorme hoje bonita e acorda amanhã feia. Você, no máximo, vai acordar descabelada, com remela no olho e pronto. Mas essas coisas são impostas. Então, assim, a partir do momento que você cresce acreditando que o bonito é o modelo X, você não questiona. E aí eu acho até que a nossa palavra-chave é essa: questionamento. Qual é a chave para ser antirracista? Passar a questionar aquilo que é normativo. Qual é a chave para não achar que só é bonito o padrão europeu? Questionar o que é beleza. Uhum. Questionar o que tem ao meu redor para ser apreciado. Questionar o porquê de eu ter acreditado até hoje que o bonito era só isso. Era só o modelo Exatamente. X de ser, ou o peso X, o corpo X de ser. Então, a gente enfrenta essa construção social. A beleza, o padrão de beleza, né? Vamos colocar assim. Primeiro que eu até fiz uma outra live semana passada e eu falei disso. Eu odeio essa palavra padrão, porque eu penso naquele modelo de montagem, sabe? Aquela coisa que a gente aprende na escola do modelo fordista de montagem. Eu Sim, penso sim. assim, padrão para mim parece que tá todo mundo usando a mesma roupa, o mesmo cabelo, a mesma maquiagem, o mesmo tudo. Eu fico vendo um monte de É. bonequinho assim. Quando eu penso em padrão, eu penso nisso. Um monte de bonequinho com roupa igual, com cabelo igual, com olho igual. E já pensou se o mundo fosse assim?
Já Não pensou se todo mundo existe, usasse o gente. mesmo uniforme, tivesse a mesma personalidade, A né? diferença que dá, nossas diferenças é que dão o nosso molho, né? E as pessoas não Exato, entendem isso. exato. Eu vejo até Você isso. usou um termo ótimo, né? O nosso molho. Tem gente que gosta de macarrão à bolonhesa. Tem gente que gosta de macarrão ao molho branco. Agora, Exatamente. se alguém fala que macarrão ao molho branco é ruim e só o macarrão à bolonhesa serve, quem é que vai querer comer Exatamente. macarrão ao molho branco? Exatamente. Ninguém. Isso tem acontecido muito aqui nas redes sociais, essa questão dos filtros, né? A gente quer ficar com a cara dos filtros, a gente quer ficar com aquela beleza padronizada dos filtros e a maioria deles sempre com um padrão bem fino, né? A questão dos traços finos. E aí isso também gera várias questões, eu já abordei isso em algumas matérias de produção de reportagem, como as pessoas estão ficando doentes com esses padrões de harmonização exata. Criou-se um padrão, né? Criou-se um formato que é bonito, né? Isso adoece as mulheres, né? Sim, tem a questão, né? Se eu não me engano, acho que é a rinoplastia, que o pessoal tá fazendo muito, a bruxectomia, que é para fazer aquele. Uhum, Fora outras questões, é o botox, é o não sei o quê. Aí até uma pessoa pegou e falou assim, eu não lembro nem agora quem foi. Alguém falou, não, porque eu tenho que aplicar botox. Eu olhei pra pessoa assim, porque, gente, pra quê, né? Assim, nada contra quem coloque o botox, ou nada contra, você não gosta do seu nariz, você quer fazer uma rinoplastia, beleza. Mas por que que você está fazendo isso? Você está fazendo isso porque te exato. incomoda, porque você realmente se incomoda, ou porque você acha que você tem que entrar num modelo padrão socialmente imposto? Pois é, Né? Como exatamente. já Que a tentaram, gente né? Fazer é, uma entrevista e falaram assim: ah, vamos fazer uma maquiagem para diminuir sua boca. Eu falei, meu amor, com uma boca dessa você tá gente, querendo diminuir? Pelo amor de Deus, eu quero mais é botar um batom vermelho, quero mais é destacar esse bocão. Não, não, como você vai esconder minha boca? Eu acho minha boca linda. Ah, não, mas porque né, seus lábios gente, são grossos. Claro, bem, como é que eu não seria? gente. Tem Nossa, tem umas disso. questões, né? É muito absurdo, cara. A gente fica. Eu tava falando com você que eu vi um texto hoje na Carta Capital, da Luana Tolentino. Ela fala. O título é até bem assim: Ser feia dói? Uma pergunta. Não sei, eu te mandei. Mas aquilo me mexeu comigo porque ela fala de como ela sofria essa questão dela ser tratada como uma mulher feia na adolescência, que ela precisou ir para terapia para depois entender que isso foi algo imposto para ela, né? Então, a gente está falando, aí volta ao que eu falei no início, a gente precisa talvez trabalhar essa questão de que a gente foi colocado vítima para que a gente acabe com esse olhar, né? Não, isso não seria um vitimismo da parte dela, porque o título do texto dela parece que assim, ela já ia se colocar, pô, ser feia dói, nossa, ela vai se tratar como uma pessoa inferior, mas não, ela estava falando disso para depois ela mostrar como ela engrandeceu e como a gente precisa falar sobre isso, né? Exatamente. Inclusive, eu li o texto e achei incrível. Foi um texto muito bem colocado e com uma questão muito pertinente. E, assim, é uma questão realmente, inclusive, foi algo que eu falei muito com os meus alunos, né? Que você falou da questão do livro, esse projeto Minha Pequena Feminista. Eu fui curadora desse mês de julho e escrevi, eu li primeiro, eu até recebi os 3 livros, né? Como uma forma de agradecimento pela curadoria e são incríveis. E eu chorei nos 3 livros. Da Lupita eu chorei mais, porque eu fiquei, no início me deu assim aquela dor no peito de você ler assim, De mas você depois lembrar que ela você é passou linda. por as coisas, né? A gente Exato, passa, verdade. exato. E assim, e o livro é lindo. Eu recomendo que todo mundo que puder ler, leia. Adulto ou criança, leia. É um livro incrível, com uma pegada incrível e nesse cunho de representatividade mais incrível ainda. Mas tomando como parte desse texto, né? É isso que acontece com as nossas crianças. Foi isso que aconteceu comigo. Eu ouvia que eu era linda em casa, mas perto da minha amiga, da minha amiguinha loura dos olhos azuis, da outra branquinha com colchão, eu era a esquisita, eu era o morceguinho, eu era qualquer coisa. Eu servia sempre para ser amiga. Eu nunca era aquela pessoa que era paquerada. Eu era sempre a amiga das meninas que eram paqueradas. E assim, honestamente, não que isso naquela época me fizesse alguma diferença, porque
Graças a Deus, eu digo assim, eu tive infância de verdade. Com 12 anos, eu ainda pensava em brincar de boneca. Com 12 anos, Sim, assim, eu também. já beijava na boca, já namorava e tal. Não era a minha realidade. Aí você pode me perguntar, Ellen, mas não era a tua realidade porque realmente não era ou porque ninguém te paquerava? Não sei. Fato é que eu A vivia gente bem fica sem daquele saber, jeito. né? Pois é. Vivia muito bem daquele jeito, isso não me gerou um trauma específico nesse momento, né? Mas aqui, alguém aqui perguntou qual é o nome do livro. O livro é É, Saui, o nome do livro. Depois, da lá aqui Lupita. no meu Instagram, da Lupita, que é aquela atriz de Pantera Negra, aqui no meu Instagram tem um post. Aí tem lá o nome do livro, se vocês quiserem, porque vale muito a pena mesmo. Mas essa questão, né, do ser feia dói. A gente cresce achando que é feia. A gente cresce ouvindo dos outros que a gente é feio. Então é muito difícil É. você construir A gente esse eu ouvia auto-amor. muito em casa, eu ouvia muito em casa, meus pais tentavam trabalhar essa questão da valorização, né? Que a gente tinha que ter orgulho. E ele falava, se alguém falar alguma coisa que você é preta, que você é feia, você tem que falar que eu tenho orgulho de ser negra. Eu falava, tá bom, papai. Mas na verdade eu não entendia muito bem como é que eu ia ter orgulho se na rua as pessoas falavam que era tão ruim ser preta, né? Então, assim, a gente tem que falar disso para que as pessoas, justamente para mudar esse olhar. É por isso que a gente está falando aqui, porque antigamente não se falava. É isso que você está falando, falava em casa, a gente era muito bonitinho em casa, mas passava da porta para fora num mundo, assim, super agressivo com as crianças pretas, né? Começa por aí, né? A gente não tinha boneca preta. Não As minhas tinha. filhas todas da infância eram brancas. Eu nunca tive uma filha preta na infância. Exatamente, não A tinha. gente Nenhuma não Barbie preta. tinha jornalista de referência, a gente não tinha profissional. Os profissionais que nós tínhamos de referência eram o quê? Professores e domésticos. É o que nós Exatamente. tínhamos de referência. Né? Não desmerecendo, Exatamente. porque são profissões incríveis e necessárias, mas não Sim, existia outra opção. Era como se a única opção fosse essa. E aí, exatamente. aí é onde a nossa educação, né? A educação que eu digo, a educação base de dentro de casa, faz toda a diferença. Porque meus pais não tiveram acesso a muito estudo, mas eles fizeram questão que as minhas irmãs e eu tivéssemos. Então, isso faz toda a diferença para a construção desse amor próprio que eu desenvolvi. Porque hoje, se alguém chegar Exatamente. para mim e falar, nossa, você é muito feio, eu vou falar, ah, obrigada, mas é a sua visão. É a sua visão contra a minha própria visão. E a minha opinião é muito mais importante, sinto muito. Hoje eu falaria isso. Exatamente. Lá atrás, é óbvio que não era isso que eu iria falar. Né? Eu iria provavelmente ficar acuada, iria me sentir mal, ou iria até dar uma resposta, mas depois iria sofrer com aquilo ali. Hoje eu Exatamente. entendo que a construção que você tem como coisa bonita ou como uma mulher bonita é sua. O problema é teu. Ellen, hoje me acho uma mulher bonita. Eu, Ellen, hoje acho que eu sou uma mulher digna de conquistar o mundo. E eu estou tentando Exatamente. fazer com que todas as mulheres negras, claro, não preciso, todas as mulheres de forma geral, mas principalmente as mulheres negras, entendam que o nosso lugar é em qualquer lugar. Aonde eu quero Isso, estar é onde eu vou lutar, batalhar para conquistar e merecer estar. Né? Eu acho que isso é o exatamente. principal para a gente fazer a diferença. Olha, Ellen, o papo tá maravilhoso, só que assim, acho que a gente está quase acabando. Eu queria muito, já que a gente está falando dessa questão que a mulher merece estar onde ela está, entra agora perfeitamente você falar um pouquinho do livro, seu último lançamento com a Lívia, né, do Alto Amor Feminino, que é necessário, né, esse auto-amor, esse autocuidado, enxergar-nos como pessoas bonitas e potentes, mulheres bonitas e potentes. Mas eu queria que você falasse isso, isso serve para todas as mulheres, mas serve exatamente como você falou, para a mulher negra. Fala um pouquinho desse livro para a gente. Por que a gente não pode confundir auto-amor com egoísmo? Então, na verdade, esse livro, Auto Amor, a Lívia não está nele. Esse livro eu Ah, não, esse livro é coordenei só o junto. seu. Esse eu coordenei junto com a Gisele, são 21 Tá. psicólogas contando comigo, né? Eu só fui coordenadora eu só não, né? Eu fui coordenadora editorial, eu que montei o escopo, os temas e selecionei os coautores. Mas assim, serve para todas as mulheres, sim, mas nós temos capítulos específicos falando da mulher negra, mas você falou assim, para não confundir auto-amor com egoísmo. E na verdade é o oposto. Auto-amor é ser egoísta, sim. Mas é o que eu falo muito nas minhas redes sociais. É o egoísmo saudável. É o entender que se eu não me colocar em primeiro lugar, que se eu não me amar, se eu não me cuidar,
eu não consigo dar conta de nada mais na minha vida. E não acredito que eu seja merecedora em nada mais na minha vida. E aí, o que que eu faço? Me torno resiliente e aceito qualquer coisa que chega para mim. Então, o autoamor, a prática do autoamor, do autocuidado, da autoconfiança, a ideia é eu entender que eu mereço mais, eu preciso me priorizar e a partir do momento que eu me priorizo, eu sou uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma profissional melhor, uma mulher melhor. Ai, perfeito isso. E esse livro está conquistando as mulheres, né? Você está fazendo vários debates. A gente precisa falar sobre isso, né? Sobre como. Sim, Assim, você até fez a pergunta lá numa postagem. Eu falei, gente, realmente eu tenho que trabalhar isso mais em mim, porque o auto-amor às vezes fica de lado, né? sim, Ai, linda. principalmente quando nós somos mães, né? É Sim. muito fácil a gente trabalhar o autossacrifício na maternidade. Mas se você estiver muito cansada, você consegue ser uma boa mãe para sua filha? Se A você gente tenta, mas é adoecer, difícil. se você adoecer, você consegue ser uma boa mãe para sua filha? Não, não, não. E outra, Verdade. você é exemplo para ela. Então, se ela estiver triste pelos cantos, você acha que é essa a imagem que você quer passar para ela? Sim, você tem que estar bem, né? A gente tem que estar bem com a gente, né? Exatamente. Por isso o auto-amor é tão importante. E é egoísmo? É egoísmo. Sendo que é um egoísmo saudável. É um egoísmo consciente. É aquela coisa de entender que eu preciso me priorizar para que eu dê conta de tudo que eu preciso dar conta na minha vida. Caso contrário, eu só adoeço. Seria bem mesmo nessa pegada. Sim. Por isso que eu estou fazendo tanto essa corrente auto-amor, trabalhando tanto auto-amor nas minhas redes sociais, porque a gente sempre se coloca para o último plano na nossa vida. E isso não é justo com a gente, né? Isso é algo que a gente precisa exercitar, até porque a culpa sempre tenta nos sufocar um pouquinho, né? Então a gente Uhum, precisa sim. aprender esse movimento. Um colega entrando aqui que também, o Rara, entrou agora, está fazendo várias lives. Ana Cristina, tanta gente aqui que eu queria falar. Celinha, minha prima, minha tia Denise está aqui, minha irmã, Leandro. Assim, eu queria falar, dar um alô para todo mundo, mas assim, a gente vai passando, né? Você não consegue falar, porque às vezes eu vou cortar a sua fala. É só para terminar essa questão do auto-amor, como é que a gente pode trabalhar o auto-amor especificamente na questão do racismo, para combater esse olhar racista que a sociedade tem, o auto-amor ajuda? Ajuda e ajuda muito. A partir do momento que eu entendo qual é o meu valor dentro de uma sociedade, e o meu valor principalmente para mim, eu consigo enfrentar melhor essa questão racial, né? Mas é claro que isso é uma construção. Como eu falei, como você falou, nós tivemos um reforço em casa, né? Não, você é bonita, você é inteligente, você consegue mais, você merece mais. Mas infelizmente não é todo mundo que tem esse suporte. Então, quanto mais cedo isso começa, esse reforço, esse ensinamento, essa questão de, olha, você precisa estudar, você merece o mundo, melhor. Então, trabalhar o autoamor, alguém até colocou aqui, a Ana colocou, autoconhecimento é tudo. É isso, a base do autoamor é o autoconhecimento. Porque quando você se conhece, você se valoriza, entende qual é o teu papel, você consegue se amar mais, se validar mais, e aí, consequentemente, os impactos raciais vão ser um pouco menores. O que não quer dizer que você não vai precisar trabalhar, às vezes, em terapia. Muitas vezes vai. Mas quando você acredita em você, quando você entende quem você é, ninguém tira isso de você.